bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Venho a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bom dia! Vamos chegando para mais um Despertar no 12. Como é que você está? Eu tô por aqui no 12 já para um dia maravilhoso, um dia abençoado. Eu espero que você já esteja despertando aí na sua melhor versão, na sua melhor frequência. Levanta dessa cama, já coloca a sua roupa de treino e já começa o seu dia já no 12, ativando aquilo que tem de melhor dentro de você. Começa a agradecer, fala: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e te agradecer nessa manhã, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai querido, Pai amado, por toda a sua bondade, Senhor, por todo o cuidado, por todo o amor, por todo o carinho. Nós queremos te louvar e te agradecer pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo. Sim, Senhor, nós queremos agradecer o nosso trabalho, Senhor. O Senhor possa vir colocar tuas mãos e trazer as pessoas certas para andar conosco. Nós queremos, Senhor Jesus, entregar nas tuas mãos a nossa profissão. Nós queremos entregar nas tuas mãos os nossos dons. Nós queremos, Senhor Jesus, te louvar e te agradecer por mais um dia abençoado, mais um dia extraordinário que juntos vamos construir, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, e declarar que o dia de hoje será um dia de muita vitória. Amém? Fala assim, amém. Bom dia, bom dia. Como é que você tá? Isso aí. Ei, Fábio, se você estiver no 12 aí, você me avisa que eu já te coloco aqui, que a história de hoje ela é demais. É de Jonas. Eu tô aqui rindo sozinha. Se você conseguir entrar aí, você me avisa que eu já te coloco aqui na live. Pra gente contar essa história de Jonas pra todo mundo aqui junto. Gente, eu amo quando a Fábio participa, mas eu fico até constrangida, né? Porque, gente, vamos lá. 6h12 da manhã já tá no 12 aqui fazendo live, não é pra todo mundo, né? É só pros fortes. E vocês ainda de estar aí assistindo e estar escutando tudo isso todos os dias, é incrível. Se você conseguir, amiga, me avisa
que eu te coloco aqui já. Então, como é que você tá hoje, dia 11 de abril? Já estamos aí no dia 11 de abril. Eu quero saber como é que tá o teu mês, como é que tá a tua vida, como é que tá o teu ano. Quais foram as mudanças que você fez, quais foram as alterações, as revoluções que você já construiu. Eu sei que aqui tem muita gente que já passou pelo método SSS e já fez muitas revoluções, porque a gente sempre recebe os testemunhos de todos vocês, né? A revolução, ela existe para que a gente possa, de verdade, poder viver as maravilhas que Deus tem preparado para nós. Então, eu sempre falo isso, né? O que é uma revolução? Ei, Zenilda, um beijo para você, Zenilda. O que é uma revolução? Revolução é uma mudança abrupta em curto espaço de tempo. Então, quando a gente decide revolucionar, deixa eu só ligar aqui no YouTube também, porque aí a gente já fica com os dois. Pronto. Bom dia, bom dia! Começando mais uma live Despertar no 12 por aqui. Agora sim, estou nos dois canais Y e aqui também no Instagram, para que a gente possa de verdade desfrutar de um dia maravilhoso, um dia abençoado e que você já vai chegando por aí no 12 para fazer acontecer. Olha só. Eu estava agora há pouco falando sobre revolução, né? O que é uma revolução? Revolução é uma mudança abrupta em curto espaço de tempo. Então a gente precisa entender que quando a gente quer revolucionar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que ser rápido. Porque quanto mais tempo a gente demora, mais fracasso a gente acumula, né? Então quanto mais rápido você faz as transformações, as mudanças, a tomada de decisão, mais rápido você vive o novo na tua vida. Então lembra sempre, Deus ele não remenda nada. Deus ele não manda fazer uma costura de um pano velho em cima de um saco que está furado. Deus ele faz algo novo todas as vezes que você permite que ele faça algo novo na tua vida. Então esse algo novo ele vem dessa revolução. E essa revolução a gente precisa estar fazendo constantemente, revolução nos nossos pensamentos, revolução nas nossas ações, revolução no nosso jeito de agir, revolução, ser rápida nas revoluções, colocar ideias em prática. Qual ideia você já teve esse ano que você ainda colocou no papel e esse papel está colocado numa gaveta e você não está agindo? Presta atenção no que eu vou te falar hoje. Quanto mais tempo você demorar para tirar os projetos do papel, mais tempo vai demorar para você realizar aquilo que você nasceu para realizar. A gente está aqui junto há mais de 2 anos, hoje já passamos de 500 lives e hoje a gente está aqui lendo a Bíblia, cada dia um pedacinho, né? E se a gente não tivesse começado, a gente não tinha feito tudo que a gente fez, a gente não tinha aprendido tudo que a gente aprendeu. E foi assim, gente, o despertar lá atrás, quando começou, foi muito engraçado, né? Porque tocou no coração de fazer e eu falei, gente, mas como assim eu vou abrir live todo dia 6h12? Que loucura é essa? E eu lembro que eu até estava conversando com o Everson, que estava aqui em casa. Falei, Everson, eu vou começar as lives 6h12. Ele falou, mas amiga, 6h12 da manhã ninguém vai entrar para assistir. Sai fora, não vai dar certo, né? A gente conversando. Eu falei, não, mas eu vou fazer. E aí eu lembro que ele passou para mim algumas, no início, né? Deu até algumas ideias como fazer e tal. E tudo foi se moldando no movimento de como Deus foi conduzindo. Então tem ideia que vem no teu coração e que essas ideias, elas não são ideias simplesmente para colocar no papel. São ideias para você colocar em prática, para você fazer, para você de verdade ter uma tomada de decisão, de mudar a tua história, de mudar a tua vida, de fazer de forma diferente aquilo que precisa ser feito. Deixa eu ver se a Braba tá aqui, a Braba do Rio de Janeiro. Ela só passou aqui, deu um oi e vazou, né, Fábio? Cadê a Fábio? Tá aí a Fábio? Não sei se ela tá aqui, eu não tô conseguindo enxergar ela aqui, não. Ia chamar ela aqui sem combinar mesmo, porque a história de hoje, gente, eu ri demais aqui. A história de Jonas, né? Vou deixar aí para vocês lerem. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que quando Deus nos escolhe para fazer algo, Ele escolhe. E a história de Jonas, ela vem contar isso em forma de uma sátira que faz a gente levar a muita reflexão. Eu falo que é incrível observar como Deus cuida, como Deus direciona, como Deus ele realmente ama os seus filhos. E
quando a gente aprende a escutar a direção que Deus está dando e a colocar em prática, tudo acontece da melhor maneira. Então, que nessa manhã você possa falar assim: obrigada, Jesus, porque a vitória já é dada. A vitória sobre o medo, a vitória sobre a insegurança, a vitória sobre a escassez, a vitória sobre todos os traumas do passado. Começa a declarar essa vitória o tempo todo na tua vida. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona, as coisas mudam. Tá travando aqui pra mim, tá tão normal. Tá travando aí? Tá travando, gente? Ou tá bom? Contem pra mim. Como é que vocês estão? Vai falando da onde vocês estão, falando aonde vocês estão, que cidade vocês estão representando. Tô tomando aqui meu chazinho do dia. Um chazinho termogênico que a gente já fica no 12 logo cedo. Pronto, tá normal. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar a história de Jonas, gente. E a história de Jonas, ela é simplesmente incrível. Eu fiquei aqui lendo e relendo e falei, gente do céu, como assim, né? E eu vou contar pra vocês essa história de Jonas, mas eu quero que vocês leiam também. Então Jonas era um profeta meio rebelde. Ele não queria fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E ele fugiu, né? Fugiu do Senhor. Então, quando vocês forem ler Jonas, vocês vão conseguir imaginar várias coisas aqui, né? Um texto completamente diferente. Tem um humor junto. Eu falo assim, isso aqui é até engraçado, né? Porque Deus, ele realmente quis ensinar a Jonas ali. Então, vamos lá. Eu queria ver se a Fábio tá aqui na live, que eu ia chamar ela para estar aqui com a gente, que eu não combinei com ela, que com certeza ela ia fazer uma contribuição incrível aqui na live hoje, mas ela não tá aqui, eu acho. Então, o que acontece, né? Jonas, ele era um profeta meio rebelde. E o que aconteceu? Deus chamou ele e falou assim, Jonas, negócio é o seguinte, você vai depressa à grande cidade de Nínive, tá? Você vai pra Nínive. Ah, tá indo pro aeroporto, braba. Poxa. Tá vindo pra cá? Fábio deve estar vindo aqui pra Rio Preto. Olha só. E aí, o que acontece? Deus chamou Jonas e falou o seguinte, Jonas, você vai pra cidade de Nínive e você vai pregar contra essa cidade. Porque a maldade daquela cidade estava subindo ao nível máximo já. Então Deus já estava indignado com tudo que estava acontecendo. E Deus falou para Jonas, você vai para Nínive. E aí Jonas, indignado, porque Nínive era um povo muito mal, era um povo que tinha muitas coisas que Jonas discordava, enfim. Jonas rebelde fugiu do Senhor. Jonas pegou e fugiu do Senhor. Entrou num navio que se destinava a outro lugar e pagou sua passagem e embarcou para Tarsis, né? Para fugir do Senhor. Olha só, o Jonas. A gente tá lendo Jonas inteiro hoje, tá, Elaine? Nós vamos ler Jonas inteiro hoje porque é muito pequenininho, a história já tem começo, meio e fim. E aí, o que aconteceu? Jonas tentou escapar do Senhor, mas o Senhor não deixou Jonas escapar. Naquele momento, o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçou a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava seu próprio Deus, nem todos eram convertidos ali. Só que eles não estavam entendendo de onde que vinha aquela fúria do mar, eles queriam entender, porque aquilo não era comum naquele tempo, naquela época, né? Aquela fúria, aquela tempestade. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, ele simplesmente dormia em sono profundo, ou seja, ele não estava nem aí com a paçoca, não estava vendo nada que estava acontecendo. Jonas estava lá de boa na lagoa, e aí... O que aconteceu? O capitão chegou para ele e falou assim, levanta, como é que você tá dormindo? Nós estamos afundando, você precisa clamar para o teu Deus. E aí, talvez o seu Deus tenha piedade de nós e a gente não morra. Aqui, cadê? A Fábio pediu para chamar, cadê? Peraí. Oi! Oi, amiga.
Bom Bom dia. dia, tô indo Pra para onde você São tá Paulo. indo, Braba? Mas eu queria mesmo estar indo para São José do Rio Preto. Pois é, cadê? Vocês estão indo de, você tá indo Tô de Uber, tá olha indo de só, voo? Tá indo para Gleice, eu tô de aeroporto? Uber Tá fazendo? Black. Olha que lindo, meu motorista. Olha o Uber Beijo, Cris. do pastor. Maravilhosa. Tudo bem? Gente, ó, vou falar rápido aqui sobre Jonas, né, Grace? Eu tava só acompanhando aqui. Jonas. Jonas, gente, eu ri demais com esse Jonas hoje cedo aqui, É, imaginando a cara esse dele, Jonas, gente. na Nossa linguagem aqui Senhora. do Rio de Janeiro, Ah, ele é um fanfarrão. vamos lá. E, na verdade, Grace, pra gente trazer uma compreensão bem clara, o livro de Jonas, ele fala a respeito de um propósito e de alguém que fugiu do propósito, porque o propósito não era aquilo que era fácil de ser feito. É É isso isso aí, Jonas, aí. ele não quis falar e trazer a mensagem real que Nínive precisava ouvir, né? Ele não queria transmitir a profecia da forma com que precisava ser dita. E com isso, gente, eu já quero dizer para você nessa manhã que existem coisas que precisam ser ditas, ainda que pareça difícil. Eu costumo dizer que os melhores amigos são aqueles que nos dizem a verdade, ainda que a gente não queira ouvir, de verdade. Nós não precisamos de bajuladores, a gente precisa de gente sincera. E a mensagem era sincera, o propósito era real. E tem horas que nós vamos precisar ser essa pessoa que vai falar aquilo que ninguém quer falar, que vai ter que ser aquilo que ninguém quer ser, e vai ter que transmitir alguma coisa muito complicada. Às vezes eu vejo você, Grace, eu sou sua fã, você sabe, né? E a gente aqui em casa, o Alex, a gente fica vendo como você é uma mulher incrível, com um coração lindo, de falar coisas e fazer uma coisa que muitas vezes parece ser bem amargo para quem está assistindo, né? Nós já vimos você fazer coisas no SSS que em fatores de segundo, eu mesmo assim, gente, o que a Grace está fazendo? E era aquilo tão amargo para a pessoa que estava ali do outro lado, mas era a transformação da vida dela, porque você teve a coragem de fazer o que passou uma vida inteira e ninguém teve coragem de fazer, falar o que a pessoa precisava ouvir. Então, o livro de Jonas, essa profecia que ele precisava entregar, ela era naquele tempo para Jonas, mas hoje tem gente aqui nessa live que está precisando ser realista, verdadeiro e cumprir um propósito, ainda que esse propósito seja amargo, de verdade, ainda que não aconteça da maneira que você quer. Grace, uma das maiores libertações que aconteceu na minha casa, do alcoolismo da minha mãe, foi no dia em que eu falei a grande verdade que ninguém tinha coragem de falar para minha mãe. Eu tinha acabado de chegar da igreja, numa escola bíblica dominical, eu estava ali toda feliz. Minha mãe mandou eu comprar bebidas alcoólicas para ela já estava um pouco embriagada. E naquele dia eu falei, não vou não. E ela disse, se você não for, eu vou te bater. Aí eu falei, pois bata, pode me bater. Mas a senhora sabe que você vai bater numa pessoa que te ama. Eu não aceito você alcoolizada. Eu não aceito que a senhora continue bebendo. Eu quero a senhora bem, eu quero a senhora sóbria. E eu não vou comprar a sua bebida hoje. E aí, aquilo ali, Grace, naquela hora, parecia assim, cara, eu sou uma filha mal criada. Respondi a minha mãe, não obedeci, deixei de fazer aquilo que tinha que fazer. Ah, oi, tô rindo, viu? Falou da avó dele, ele ouviu. Aí, o que aconteceu, Grace? A minha mãe, naquele dia, realmente nós tivemos um momento de atrito físico mesmo. Só que aquela hora eu choquei a minha mãe de não fazer o que ela queria que eu fizesse, de não falar o que ela não queria ouvir. Entendeu? Ela queria ouvir que eu disse o que eu sempre falei a vida inteira, sim, sim, vou. E Grace, sabe, com o tempo, sabe o que aconteceu, Grace? No mesmo mês, eu indo para um retiro espiritual, quando eu voltei, cheguei, meu irmão e eu do retiro, tinha uma carta em cima da mesa, dizendo, fui fazer o que você disse que eu deveria fazer. Ela foi se internar para tratar o alcoolismo dela. Aquele dia parecia que eu tinha cometido algo muito terrível na Não. vida da minha mãe. Mas um profeta de verdade, alguém que tem uma missão, alguém que tem um propósito, ele não vive na direção daquilo que as pessoas estão querendo que você faça e nem sendo aquilo que as pessoas querem que você seja. Talvez a mudança que muita gente está buscando aqui, a principal mudança que ela precisa viver é nela mesma. É parar de ficar tentando agradar todo mundo, a falar aquilo que tem que ser dito, a ser o que precisa ser falado, entendeu?
Então, às vezes, você está buscando uma mudança nas pessoas quando a principal mudança precisava acontecer em você. O que Jonas tinha que entregar? Ele tinha que entregar uma mensagem. E quem que revelou ali a mensagem difícil que Jonas devia entregar? Que Deus estava dando algo muito grande para um cara covarde. Uma pessoa covarde, que não tinha a capacidade de fazer aquilo. Eu sei que não é fácil entregar mensagens difíceis. Aquele dia, para mim, foi difícil, Grace, porque eu apanhei, entendeu? Mas quantas vezes eu também ouvi coisas difíceis do Alex, que está aqui do meu lado, e falou para mim, olha, filha, eu vou falar para você, você não vai gostar, você vai ficar chateada, mas aquilo mudou a minha vida. Porque existem mensagens difíceis que precisam ser entregadas. Existem propósitos difíceis que precisam ser revelados. Existem coisas difíceis que precisam ser feitas. E quem é que vai fazer o difícil? Quem vai se colocar? Nós estamos na semana onde nós vivenciamos no domingo, né, domingo de Páscoa, onde fala da morte de Jesus. É tudo tão romântico, né, Grace, quando não é a gente que está na cruz. É tudo tão romântico quando não é a gente que está no outro lado do cenário. Mas para acontecer ressurreição tem que acontecer morte. Para acontecer a principal mensagem da cruz, houve um momento de dor terrível. Então, eu quero que você, como amigo, como marido, como mãe, como alguém que está entregando propósitos na terra, seja verdadeiro. Honre o propósito e aquilo que Deus confiou nas suas mãos, aquilo que Deus deu para você. E eu gosto de dizer, Grace, eu gosto de ser uma amiga sincera. Às vezes eu já fui muito mal interpretada, mas um dia, Grace, eu disse para uma pessoa que me interpretou mal, que ficou muito tempo de mal, ficou sem falar comigo muito tempo, e ela disse assim para mim, você me magoou, para mim você morreu. Eu falei assim, então eu cumpri o propósito que Jesus cumpriu na tua vida. Eu fui um Jesus para você. Você me matou a custo de uma verdade. Só que hoje eu ressuscitei para você porque você descobriu que a verdade era real. Entendeu? Então tem hora que a gente vai ter que morrer para alguém por um momento para ressuscitar na hora que a pessoa descobre que tudo aquilo que a gente fez foi uma entrega de verdade. Entende? Então, hoje, Grace, eu penso que o livro de Jonas, que Deus quer nos trazer aqui nessa manhã, é essa mensagem que é um chacoalhão de um tempo em que as pessoas não suportam a verdade. As pessoas não suportam viver de verdade. Elas querem ouvir mentira. Elas querem ouvir coisas que a gente não tem agrada aos ouvidos. Entende, Grace? E Jonas, quando ele percebe que a mensagem era dura demais, o que ele fez? Vazou, Grace. Vazou. Recuou, fugiu. Aí, Grace, olha só que interessante. A gente trata muito esse perfil de Jonas no SSS, né, Grace? É um perfil de pessoas que tem uma covardia de verdade, é uma covardia. Ah, tudo bem, vamos se colocar no lugar de Jonas, pô, o cara tinha algo muito difícil para ser dito, mas Deus confiou nele. E já era um grande privilégio ter confiança em pegar uma mensagem tão grossa, tão dura e tão forte, tão importante também, que ia mudar a vida de muitas pessoas, né? Aí ele foge, Grace. Aí o que é a fuga de Jonas? Né? Todo mundo conhece aqui da história bíblica, na historinha da baleia, né? Não, eu estava lendo os detalhes e ele foge, ele estava dormindo, o barco afundando. E aí, quando os marinheiros viraram para ele e falaram assim, olha, mas você pede para o seu Deus, vamos tirar na sorte para ver quem que é o cara que trouxe essa turbulência aqui, esse problema na tempestade. E tiraram na sorte, viram que era Jonas, apertaram ele, porque ele era um covarde, como você está falando. Covarde, um manso, né? Um folgado. E aí, o povo lá se matando de medo e ele lá dormindo de boa. E aí, ele foi lá e falou, pode pegar e me jogar no mar, porque a culpa foi minha. E aí os marinheiros ficaram com medo de jogar ele no mar, ainda começaram a orar. Aí os marinheiros se converteram, os marinheiros se arrependeram, estavam lá pedindo, Deus começou as conversões ali, né? E os marinheiros começaram a orar ao Senhor, pedir desculpa, e falar, olha, desculpa, nós vamos ter que matar esse homem,
já que é o que o senhor quer. E os marinheiros estavam sem entender nada, jogaram Jonas no mar. E quando ele joga, vem a baleia e engole Jonas. Grace, essa mensagem ela tem um sentido figurativo para o texto, mas também tem um sentido real do texto. O que acontece com pessoas que fogem de propósito, Grace? Elas não prosperam. E detalhe, pior de tudo, todo mundo que está em volta dessa pessoa acaba sofrendo pela covardia da pessoa. Olha só, quantas pessoas do barco sofreram. Esse barco significa, por exemplo, hoje, simbolicamente, a casa de alguém que está aqui. Cujo tem alguém com um propósito muito grande, muito firme ali, que não está vivendo, está todo mundo sofrendo. Aí a tempestade alcançou a casa inteira. As crianças que estão no barco, todo mundo está sofrendo porque tem um covarde dentro do barco. Um covarde que abdicou da missão, que não cumpriu o propósito, que não entendeu ainda para que veio. E detalhe, se entendeu, tá fingindo que não entendeu. Porque tá lá no barco dormindo, né? Vivendo num modo automático. E esse dormindo é bem símbolo de quem tá querendo fugir daquilo que é para ser. Porque a pessoa, quando ela começa num estado de fuga, ela começa a querer dormir demais, ela tem sono demais, ela não quer enfrentar a vida, ela começa a fugir de todos os aspectos de se relacionar com pessoas, de fazer, não é nem só o propósito, né, Fábio? É de fazer o básico, A pessoa começa a fugir. A gente fala de uma pessoa que está acomodada, de uma pessoa que está com um grau de passividade muito alto, é exatamente assim. Ela quer comer, dormir, fazer o básico para sobreviver. E a sobrevivência, ela não vai trazer para você algo grande que você tanto sonha. E ao mesmo tempo, você se contradiz. Você fala que quer, mas você não faz nada para mudar. Então, você falar que quer e não fazer nada para mudar é absolutamente loucura da sua cabeça. Você vive falando, eu quero uma mudança, eu quero uma oportunidade, mas você tá dormindo diante da vida e a vida tá passando e você não tá Existem entendendo. pessoas, Grace, que estão meramente existindo. Eles estão, olha só, eles estão vivendo o que tá dando para viver. E tá sendo o que dá para ser. Então, você tá vivendo o que você tem que viver, o que você precisa viver, e tá sendo o que você tem que ser, ou você tá sendo o que dá? Deu. Se não deu, tá tudo bem. E sabe o que é o pior de tudo? É que a maioria dessas pessoas, Grace, ela culpa a Deus. Ela diz assim, não aconteceu porque Deus não quis. Não aconteceu porque Deus não quis, né? Então, tudo bem, não tem problema não. Aí a pessoa vive nessa vida, Grace, morna, como você acabou de mencionar, vive sonolenta, vive com um desgaste muito grande. E olha, eu quero que você entenda, que você que está aí assistindo a gente, que é um sinal, tá? Um sinal. É justamente a insatisfação, a mornidão, né? O desejo de não viver. Não, e Jonas, todo tempo ele falava, quero morrer. Jonas o tempo todo falava, quero morrer. Me joga no mar, quero morrer. Ai, estou frustrado, quero morrer. Então, assim, ele estava num pessimismo com a vida gigantesco. Tanto que quando ele foi engolido pelo peixe, né? Ele ficou dentro da barriga do peixe lá, ele começou a orar, e aí ele começou a conversar com Deus, e aí Deus fala, ele começa a falar, né? O Senhor deu ordem aos peixes, ele começa a falar com Deus, e Deus dá ordem aos peixes e joga ele para fora. Aconteceu simplesmente porque ele fugiu do propósito dele. Aí ele se arrependeu, foi lá, entregou a mensagem para os ninivitas, entregou a mensagem, converteu todo aquele povo, o povo escutou ele conseguiu converter até o rei, que era um rei muito mau. Então, o processo ali de transformação e de revolução por um posicionamento de Jonas foi grandioso. Foi milhares de pessoas que se transformaram, ou seja, ele transformou o barco, ele transformou o povo todo por conta de um posicionamento dele, de entender quem ele era. Só que aí ele foi lá e deu o recado, Fábio, como mostra o coração orgulhoso de Jonas e ao mesmo tempo turbulento. Jonas, ele tinha um monte de
A gente escuta a historinha da baleia, a gente fala assim, nossa, que legal, né? Jonas e tal. E aí quando você começa a ver, o que a gente começa a entender? Que Jonas, na verdade, ele era um rebelde, né? Ele tinha uma falta de caráter até ali e precisava ser tratado, ele estava tratando isso. E aí quando Jonas dá a mensagem, converte todo aquele povo, Deus ele vai lá e fala assim, pronto, agora você deu a mensagem, converteu o povo, eu não vou mais acabar com esse povo, então vai ficar tudo bem, tá perdoado, tá tudo certo. E Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado o povo, porque o povo se arrependeu. A ideia da mensagem era justamente isso, para dar um chacoalhão no povo, o povo poder acordar, né? E aí Jonas de novo ficou irado com Deus, porque Deus não honrou com a palavra, porque Deus não fez aquilo que prometeu. Aí Jonas já começou, nossa, eu quero morrer. Aí começou tudo de novo, né? Eu falo assim, Grace, Jonas questionou a bondade de Deus, né? Questionou a bondade de Deus e dramático demais. Quantas pessoas são dramáticas assim, se colocam nessa posição de vitimista o tempo todo. Ai, não fez o que eu queria, então tô de mal. Né? Não fez o que eu queria. Grace, eu não sei, mas eu acho que tem muito Jonas nessa live, Grace. Será que tem Jonas não sei, nessa live tem hoje? Tem fugitivo aqui, Grace? Será que tem, Grace? Será que tem gente aqui que tá só existindo? Tem pessoas aqui que só estão existindo, Grace. Tá dentro do barco, dormindo, como se estivesse acontecendo nada. O corpo tá comendo lá fora, tá... Tempestade tá tomando conta no barco, ele tá dormindo. Tipo assim, Grace, ó. Tá de boa, deixa a vida me levar, a vida que me leva. Não tá acontecendo nada. Ó, vou entrar no túnel, peraí. É. Ainda achar ruim quando a coisa acontece. E aí, o que aconteceu aqui? Aí, Jonas ficou todo chateadinho, foi lá, sentou-se num lugar. Eu imaginei que ele foi assim, no meio de uma estrada. Ele falou, vou agora ser um andarilho. Sentou lá, construiu sua casinha. Aí, um barraco na rua. Deus tão bondoso que Deus criou uma planta em cima da casa de Jonas, do barraco de Jonas, para poder cuidar dele. Jonas ficou todo feliz, por quê? Porque Deus estava fazendo a vontade de Jonas. Quantas vezes você tem estado feliz somente quando Deus faz a sua vontade? Quando Deus faz a sua própria vontade, que é uma visão de nada. Eu tô no túnel. Então, o que acontece? Você fica feliz, às vezes você que está aí do outro lado, fica feliz quando Deus faz a sua vontade. Quando Deus te fala não, que às vezes é até para a sua própria proteção, aí você fica chateado, você fica emburradinho, aí você fica rebelde. Então, a gente tem que entender que a nossa vontade ela é uma visão muito limitada. A visão de Deus ela é limitada sobre a nossa vida. Não tem coisa que Deus ainda não permitiu que acontecesse ou que não aconteceu, é porque não era para acontecer, porque algo maior vai acontecer e você está apegado naquilo que você queria. E aí, o que acontece ali? Jonas ficou super feliz porque Deus deu uma plantinha para ele. Aí Deus foi lá e mandou uma lagarta ir lá e dar uma mordida na planta, a planta secou. Aí Jonas se rebelou. Essa foi original. A gente, até o Heitor tá rindo aqui, tá todo mundo rindo aqui, ninguém aguentou ela. Deus dava alegria pela manhã e tirava. Aí Deus foi lá e falou assim, não, essa plantinha que eu vou secar, que Jonas precisa aprender. Aí secou a plantinha, quando secou a plantinha, Jonas de novo ficou chateado. Para mim seria melhor morrer do que viver. Qualquer coisa, Jonas queria morrer. Aí Deus lá e falou para Jonas, tem alguma razão porque você está furioso quando a planta? Aí Jonas disse, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Olha que absurdo. Absurdo esse Jonas. Aí Deus foi lá e falou para Jonas assim, você tem pena de uma planta, embora você não regou ela, você não plantou ela, e você não fez nada para ela crescer. Agora, ela nasceu numa noite e morreu noutra. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem a diferença da mão direita e da mão esquerda. E você, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então,
Deus, nessa hora, mostra para Jonas o quê? Se eu sou o pai, eu que criei, eu que sou o pai de todo esse povo, eu não posso ter pena e você está com dó de uma planta. Então, olha como Deus mostrou para Jonas, né, o amor e a bondade dele. E de verdade, ele quis mostrar, ele quis educar Jonas. A Grace, eu paciência vou de Deus, descer, né? eu vou terminar aqui dizendo que a mensagem do livro de Jonas, o tratamento começa com o profeta, para depois ele levar a profecia. A sua dor, o seu tratamento está conectado com a mensagem que você tem que entregar. Reage logo, hoje, entendeu? Talvez a sua família, teus filhos, teu marido, sua casa, sua esposa, tá todo mundo sofrendo porque você é um Jonas. E todo o livro de Jonas, e esse finalzinho aí que Grace acabou de ler, ele é resumido em uma única coisa. Todo profeta sofre o processo da profecia para ser tratado, para entregar a verdade daquilo que está falando. Para você gerar uma autoridade, você vive algumas experiências da profecia e algumas questões da profecia qual você tem que entregar. Ou seja, antes de eu fazer uma missão acontecer, eu acabo vivendo um pedaço da minha missão. A analogia do livro discorre com uma realidade. Deus usa uma baleia, uma planta e tantas coisas que Deus vai mostrando para Jonas que o problema está em Nínive, mas também está em Jonas. Ah, a culpa é de quem? Do meu marido. A culpa é de quem? Lá do meu trabalho, do meu emprego. A culpa é de quem? Se você está procurando um culpado, o livro está dizendo que você é um culpado, que você precisa se posicionar e se colocar diante do propósito, diante daquilo que você tem que fazer, entregar a mensagem, ser verdadeiro, ser honesto naquilo que você tem que fazer e fazer. Doa quem doer, a mensagem é dolorida, entrega, a mensagem é amarga, entrega. É verdadeira, é necessário ser dito e alguém tem que fazer isso, que esse alguém seja você. Tá? Que você viva uma manhã abençoada e se conecte a essa mensagem, essa palavra, porque embora ela seja lá no Velho Testamento, ela é real para você no dia de hoje, dia 11 de abril, é o dia que você precisa agora estar se despertando para um novo tempo. Talvez alguns vão sair do vômito da baleia. Vão ter hoje uma realidade desse. Um beijo, tá? Eu vou descer. Beijo, tchau, amiga. Beijo. Tchau, Alex. Tchau, Heitor. Gente, é exatamente isso, né? Vamos acabar com a passividade, vamos acabar com essa covardia, vamos acabar com tudo isso que tem impedido você de viver aquilo que Deus tem preparado para você. Então, que nesse dia você possa, de todo o coração, ter esse olhar. Será que eu estou sendo Jonas? Será que eu não estou tendo que mudar o meu posicionamento? Será que não preciso mudar o meu posicionamento e fazer aquilo que Deus me entregou para fazer? Então é isso por hoje. Um beijo no seu coração. Que você tenha um dia lindo, um dia abençoado. E bora, no 12.